Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 38. Importância da obra de colportagem. A obra da colportagem, devidamente dirigida, é uma obra missionária da mais elevada espécie, o melhor e mais bem-sucedido método que pode ser empregado para apresentar ao povo as importantes verdades para este tempo. A importância da obra do pastor é indiscutível, mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio de ouvir a palavra dos pregadores enviados por Deus. Por essa razão, é essencial que nossas publicações circulem amplamente. Assim, a mensagem irá aonde o pregador não pode ir, e a atenção de muitos será atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da história deste mundo. Deus estabeleceu a colportagem como um meio de apresentar ao povo a luz contida em nossos livros, e os colportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa como possível, os livros necessários para a educação e esclarecimento espirituais das pessoas. Essa é exatamente a obra que o Senhor deseja que seu povo faça neste tempo. Todos os que se consagram a Deus para trabalhar como colportores estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Não podemos avaliar plenamente o valor dessa obra. Se não fossem os esforços do colportor, muitos nunca ouviriam a advertência. É verdade que alguns dos que compram livros os guardarão na estante e raramente os olharão. Contudo, Deus tem cuidado de sua verdade, e virá o tempo em que esses livros serão procurados e lidos. A doença ou o infortúnio pode entrar no lar e, por meio da verdade contida nos livros, Deus envia paz, esperança e descanso aos corações turbados. Seu amor lhes é revelado, e eles compreendem a maravilha do perdão de seus pecados. Assim, o Senhor coopera com seus abnegados obreiros. Há muitos que, por causa do preconceito, jamais conhecerão a verdade a não ser que esta seja levada a seu lar. O colportor pode encontrar essas pessoas e ajudá-las. No trabalho de casa em casa, há um aspecto que o colportor pode realizar com maior êxito do que outros. Ele pode familiarizar-se com o povo e compreender suas verdadeiras necessidades. Pode orar com eles e apontar-lhes o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, o caminho será aberto para que a especial mensagem para este tempo tenha acesso aos corações. Grande responsabilidade repousa sobre o colportor. Ele deve ir a seu trabalho preparado para explicar as Escrituras. Se puser no Senhor sua confiança, ao ir de lugar em lugar, anjos de Deus estarão ao seu redor, dando-lhe palavras certas, as quais levarão luz, esperança e ânimo a muitas pessoas. Lembre-se, o colportor, de que tem oportunidade de semear sobre todas as águas. Lembre-se, ao vender os livros que dão conhecimento da verdade, que está fazendo a obra de Deus e que todo talento deve ser empregado para a glória de seu nome. Deus estará com cada um que procure compreender a verdade, a fim de que possa apresentá-la a outros em traços claros. Deus falou clara e compreensivelmente. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Apocalipse 22, 17. Não devemos demorar em dar instrução aos que dela precisam, para que sejam levados ao conhecimento da verdade tal como é em Jesus. As ovelhas perdidas do rebanho de Deus estão espalhadas em toda parte, e o trabalho que deveria ser feito por elas está sendo negligenciado. Pela luz que me foi dada, sei que no campo onde há um colportor, deveria haver 100. Os colportores devem ser animados a lançar mão desse trabalho, não para vender livros de histórias, mas para apresentar ao mundo os livros que contêm a verdade essencial para este tempo. Que os colportores saiam com a palavra do Senhor, lembrando-se de que aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e ensinam os outros a obedecer-lhes serão recompensados com a conversão de muitas pessoas. E uma pessoa verdadeiramente convertida levará outras a Cristo. Assim, a obra avançará para novos territórios.
Chegou o tempo de realizar uma grande obra por meio dos colportores. O mundo dorme, e como atalaias, eles devem fazer soar a campainha de advertência, a fim de despertar homens e mulheres para o reconhecimento de seu perigo. As igrejas não conhecem o tempo de sua visitação. Muitas vezes podem conhecer melhor a verdade por meio dos esforços do colportor. Os que saem em nome do Senhor são mensageiros para dar às multidões que estão em trevas e erro as alegres novas da salvação por meio de Cristo, levando-as a obedecer à lei de Deus. Fui instruída de que mesmo onde o povo ouve a mensagem do pregador, o colportor deve continuar sua obra em cooperação com o pastor, porque ainda que o ministro apresente fielmente a mensagem, o povo não é capaz de retê-la totalmente. Por isso, a página impressa é essencial, não somente em despertar nas pessoas o reconhecimento da importância da verdade para este tempo, mas também para enraizá-las e firmá-las na verdade e protegê-las contra o erro. As revistas e os livros são um meio de o Senhor conservar a mensagem para este tempo continuamente perante o povo. As publicações farão muito maior obra iluminando e confirmando pessoas na verdade do que a que pode ser cumprida unicamente pelo ministério da palavra. Os silenciosos mensageiros que são colocados nos lares pelo trabalho do colportor fortalecerão o ministério evangélico em todo sentido, porque o Espírito Santo impressionará a mente dos que lerem os livros, do mesmo modo que o faz a mente dos que ouvem a pregação da palavra. O mesmo ministério de anjos que auxilia a obra do pastor acompanha os livros que contêm a verdade. As novas de todo o bem-sucedido esforço de nossa parte para dissipar as trevas e difundir a luz e o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, serão levadas para o alto. O ato é apresentado aos seres celestiais e comove todas as potestades e principados, atraindo a simpatia de todos os que habitam no céu. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? 2 Coríntios capítulo 2, de 14 a 16.